vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Jesus. Os irmãos, estamos diante de uma palavra aonde Paulo vai escrever para essa igreja, e dentro dessa igreja ele vai ter alguns confrontos, ele vai alertar essa igreja sobre tantas coisas, mas eu quero falar nessa noite algo que está baseado nesses versículos que lemos, acerca do pecado. A Bíblia vai dizer que lá no Éden Deus faz o homem, Deus constrói o homem, cria o homem, faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Conhecemos a história. Deus vai fazer o homem do pó da terra, coloca sobre o homem pelo Espírito fôlego de vida. O homem passa a ser alma vivente. Só que a Bíblia vai dizer que o homem agora está sozinho, e viu Deus que aquilo não era bom para o homem. E agora vai fazer uma disjuntura, vai fazer uma mulher, para que essa mulher pudesse ser a companheira dele. Mas de Adão vemos os demais animais, cada uma com a sua disjuntura, com a sua companheira. E agora ele também necessita de ter mais alguém, de ter alguém ao seu lado. E agora Deus vai fazer a mulher, dando para ele um sono profundo, e tira dele uma costela. Conhecemos a história. A Bíblia diz que da costela dele faz Adão, faz Eva. A costela de Adão faz Eva. Depois que cria Eva, eles estão vivendo ainda no Éden. A Bíblia vai dizer que após isso, agora também no Éden tem uma serpente. A Bíblia diz que a serpente vem e começa a enganar, a dizer para Eva que se porventura ela comesse daquele fruto que até então era proibido, nada ia acontecer com ela, ou na verdade ela não morreria, como foi dito no princípio, que ela agora morreria se comesse. A Bíblia diz que Eva vai provar o fruto, e de fato vai entender que o fruto é bom.
Alguém diz baseado nisso que aquilo que é proibido é bom. A verdade é dizer o que é proibido é bom e ficar por aí é uma coisa até leviana em dizer. A verdade é aquilo que parece ser bom, na verdade tem consequências terríveis. São consequências que a parte que ninguém fala. Aquilo que é proibido é bom, mas tem consequências terríveis. E é bom para quem? É bom para quê? Na verdade, se tem consequências trágicas, aquilo que era bom aparentemente não é bom. E Eva vai perceber isso muito rápido. Eles vão olhar para aquela situação e vai ver aquilo que muito rápido. Aquilo que parecia ser muito bom, os olhos dela parecem que foi aberto em comer e nada acontecer. Aquela ideia de provar para ver se vai dar certo, se vai acontecer, aquilo mesmo que alguém falou. Eu me lembro disso, abrindo aqui um parêntese, que alguém um dia foi para casar, foi namorar com um rapaz. Eu me lembro que Deus levantava aquele profeta dizendo assim para aquela moça: não case, porque Deus não está nesse negócio. Deus quer te livrar, então não entre nesse negócio. E ela disse que casaria porque ela amava muito aquele rapaz. E eu me lembro que quando ela marcou o casamento, Deus não impediu dela marcar o casamento. Ela marcou o casamento, pegou o convite e foi levar até aquele profeta na casa dele. Foi até a casa dele e disse assim: o Senhor disse que meu casamento não era de Deus, que aquele homem não era de Deus para mim, e eu vim aqui entregar o convite de casamento para você saber que o meu casamento é de Deus. Eu me lembro que aquele profeta disse para ela, um grande amigo meu, ele disse assim para ela: tá certo, você pode até casar, mas enquanto você aqui me desafia e me afronta, eu vejo um anjo tocando em você com espada. Eu vejo ele te tocando e te ferindo. Não muito depois desses dias, um anjo vai te tocar e você será ferida. Ela saiu debochando e ela casou. Não demorou muito tempo, ela engravida. E no meio daquela gestação conturbada, agora um rebuliço começa a acontecer. Os médicos vão dizer que era necessário escolher agora. Ou ela morreria ou a criança morreria. Era necessário escolher. Só que até então ela está indo e voltando, hospital, público, todo um problema. E agora ela disse o seguinte: a única forma de eu sair dessa viva e a criança sair viva é eu voltar até o profeta e pedir perdão para ele. Ela teve que ir até a casa daquele profeta, pedir perdão e pedir para ele orar. Não é que ele lançou palavra de maldição sobre ela. A verdade é que ela achou que aquilo não tinha nada a ver. E afrontar não tem nada a ver. A verdade é que tudo tem a ver. Aquilo que parece num dado momento saboroso, era o homem da vida dela, era aquele camarada maravilhoso, agora vai entender que não era bem assim como ela tinha escolhido. Não muito depois de tempos, aquele homem vem a falecer, morre e aquela mulher vem ficar viúva. A verdade é que nem sempre aquilo que é aprazível ao paladar, aos olhos, é aquilo que Deus escolheu para mim e para a sua vida. E aqui não é apenas em área sentimental da nossa vida. Eu acredito que tem muita gente que casa errado. Eu acredito que também tem casamento que é decreto de Deus. Deus escolheu e ponto. Mas tem muita gente que escolhe e casa errado. É por isso que é melhor esperar no Senhor. Custe o tempo que custar, demore o tempo que demorar. A melhor coisa é fazer escolhas baseadas na escolha de Deus, para minha e para a sua vida. Porque em toda a história bíblica, todos aqueles que escolheram segundo o seu coração, o caminho deles foi trágico, foi triste. Assim também acontecerá com Eva agora. Ela vai chegar até Adão e vai dizer: eu comi do fruto, e vai dar o fruto para Adão. Adão come. Só que é interessante que Deus não vai intervir. Como muitos ateus vai dizer o seguinte: por que Deus então não impediu? A verdade é que se Deus fosse impedir tudo que o ser humano fosse fazer, nós não seríamos servos de Deus, não seríamos filhos de Deus, seríamos fantoche na mão de um Deus grande. E nós não somos fantoche, nós somos cônsul das nossas próprias atitudes. A nossa atitude, aleluia, somos nós que vamos dar conta dela. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, escolha a sua atitude, pautada nas atitudes de Deus para a sua vida. A melhor coisa é ficar com aquilo que Deus escolheu para a nossa vida. A Bíblia diz agora que quando veio o Senhor falar com Adão na viração do dia, imagina isso, era Deus que marcava o encontro com Adão todos os dias na viração do dia. Ao cair da tarde, Deus vinha falar com Adão e era algo maravilhoso. E naquele dia não foi diferente.
Só que na hora marcada, no lugar marcado, Adão não estava. A Bíblia vai dizer que diante daquele cenário agora, quando Deus vai chegar até Adão, Adão está escondido. E fala a verdade, eu amo esse Deus, porque Deus muitas vezes quer se manifestar ao homem como se ele fosse homem. Não vou dizer aqui a palavra tão difícil, uma teologia, que eu vou dizer, e provavelmente nós não vamos guardar a palavra, então pouco importa essa palavra tão difícil. A verdade é que tem hora que Deus se apresenta como se ele fosse homem, e assim ele chegou até Adão para falar. Aí ele chega para Adão e faz uma pergunta, e aquela pergunta coça a nossa cabeça, porque ele vai perguntar assim para Adão: Adão, aonde você está? Irmão, Deus sabia onde Adão estava. Não tem um único lugar que Deus não esteja presente. Alguém acha que até no inferno Deus não está? Aleluia, até lá o Senhor está. Alguém acha que Deus pegou da chave da mão do diabo do inferno? Quem disse? Isso é heresia, irmão. A chave do inferno nunca teve na mão do diabo. É ele que tem a chave da morte, do inferno na mão, mas nunca tomou da mão do diabo. Sempre esteve na mão de Deus a chave do céu, da terra, a chave do inferno. O Deus Todo-Poderoso nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle, aleluia, da nossa vida e da humanidade. Sempre estará no controle do Senhor. A verdade é que nós temos a tendência de querer ensinar Deus a trabalhar, mas deixa eu dizer para você, Deus faz como Ele bem quer, Deus age como Ele bem quer. Tem hora que nós oramos fazendo um propósito, subimos um monte, estamos de madrugada, jejuamos, estamos lendo Bíblia, não perdemos o culto, vaziamos o propósito. É 21 dias, é 40 dias, é 90 dias, e Deus não responde. Deus está dizendo: ei, eu vou fazer no meu tempo. Deixa eu dizer para você, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Tem hora que se Deus nos entregar aquilo que nós tanto queremos, mas vamos se perder no caminho. E deixa eu dizer, se perder não é para o mundo desviar, é que está perdido dentro da casa. Tem muita gente que está, largou, abandonou, está fazendo coisas horríveis aí, mas tem gente que está perdido dentro da casa. Deus deu a ele e ficou perdido dentro da casa. Na verdade, Deus o entregou para as suas próprias vontades. Irmão, coisa terrível é a gente fazer as nossas próprias vontades. Eu vou te dizer para você, tem hora que Deus permite e nos entrega as nossas próprias vontades. Por isso, cuidado, que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Todo aquele que Deus entregou para a sua própria vontade, é porque Deus já o rejeitou. Mas todas as vezes que Deus nos exorta, é porque o Senhor nos ama. Tem muita gente que não gosta de ser exortado. Eu amo, porque o dia que Deus parar de nos exortar, nós vamos se sentir grande, autossuficiente, poderoso. Assim foi um dia Eva está andando sozinha. A pergunta que eu faço, aleluia, aonde Adão estava? Aleluia, sendo que Eva estava sozinha. Aleluia, muitos de nós muitas vezes estamos fazendo a nossa própria vontade, e Deus está dizendo: seja, aleluia, na sua casa aquilo que você é dentro da igreja. Tem muita gente que na igreja é mistério, é bênção, aleluia, de Deus, pula, roda, sapateia, entrega a profecia, mas em casa é alguém, aleluia, que os filhos não têm prazer de vê-lo em casa. Mas nessa noite eu tenho certeza que estou pregando para uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Irmão, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Irmão, se as pessoas não ouvem Deus, não vai ouvir o seu conselho, irmão, não vai ouvir o pastor da igreja. Se eles não querem ouvir Deus, não vai ouvir ninguém. Nós gastamos tempo, falamos e não vai ouvir. Se eles não querem ouvir Deus, com certeza não vai te ouvir. Por isso, seja aquilo que Deus chamou você para ser. A Bíblia vai dizer agora que o Senhor vai até Adão, e quando chega diante de Adão, vai perguntar: Adão, aonde você está? Adão agora vai se apresentar e ele vai dizer assim para Deus: Senhor, porque eu estava nu e me escondi, temi e me escondi. Aí Deus vai perguntar para ele: mas quem mostrou para você que você estava nu? São perguntas que Deus faz que deixa Adão desconjuntado. Adão agora não vai ter saída e vai dizer: olha, eu comi do fruto, mas a culpa é da mulher. Aí vai chegar até a mulher: mulher, você comeu? E deu para ele? E ele: eu comi, mas a culpa é da serpente. E quando chega na serpente, diz: serpente, a culpa é sua. Foi a única que assumiu a responsabilidade. Foi a única que disse: fazer o que? Foi eu mesmo. O que Adão precisava fazer era tomar postura e dizer: foi eu. A culpa também é minha. Eu que não deveria ter comido de todos os
frutos que eu comi. Esse era diferente de todos os outros, e não era para mim comer desse fruto, mas ele comeu e também, aleluia, era participante daquilo. É interessante que Deus sabia que tinha sido a serpente, Deus sabia que tinha sido Eva, e depois Adão comeu, mas não, Deus vai fazer questão de chegar primeiro e ir até Adão para falar: a responsabilidade é sua, aleluia. Deu problema na engrenagem, a engrenagem quebrou. Depois que Adão peca, a engrenagem quebra. A Bíblia vai dizer que vai haver consequências, e coisa terrível é aquela consequência. Tem gente que diz assim: eu não gosto dessa vida parada, mas às vezes a vida parada dela é uma vida que Deus está movendo ela, e ela está dizendo que a vida está parada. Não, Deus está te movendo, está te sacudindo, está falando, e ainda está dizendo que a vida está parada. Não, meu irmão, entra no querer do Senhor. Até quando a gente vai achar que a nossa vida em Deus ainda não é aquilo que é suficiente? Não, Deus está dizendo para nós: aquilo que eu tenho te dado, aquilo que eu tenho te entregado é suficiente. Então vai e faça aquilo que eu mandei você fazer. Para a verdade, muitas vezes obedecer a Deus, irmão, é algo difícil, é algo terrível. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de dizer que é maravilhoso, enquanto está sendo benéfico para a nossa vida, mas quando Deus ir mandar você até alguém e abrir aquela pessoa, coisa difícil para a gente rachar aquela pessoa no bom sentido, abrir e dizer: se conserte, porque profeta de Deus não é vendido. Aleluia. Essa semana eu pregava no domingo na igreja, e quando acabou o culto, um rapaz veio até mim: ô pastor, deixa eu falar com o Senhor, Deus me mostrou, não mostrou nada para o Senhor não da minha vida. Eu disse: não, meu irmão. Ele disse: como assim, pastor? Olha bem para mim. Eu falei: estou olhando, e não falou nada não. Ele falou assim: mas fala a senhora direito. Eu falei: rapaz, a gente tenta ser educado, mas a pessoa quer que a gente seja grossa, ou que a gente seja um falso profeta na vida dela. E eu falei assim: meu irmão, não mostrou nada não. Ah, então tá bom, então deixa eu contar para o senhor a minha vida. Eu falei: meu Deus, a gente querendo terminar o culto para ir falar com os irmãos, e ele parou até mim. Cuidado, irmão. E ele chegou até mim dizendo o seguinte: nessa igreja ninguém tem uma luta igual a minha. Eu sou alguém tão provado, eu estou no fundo do poço. E eu: rapaz, imaginem, espera, vai ouvir o fundo do poço dele. Ele falou: estou no fundo do poço. Aí ele falou assim: você é de São Paulo? Eu falei: sou. Ele perguntou o lugar, e a gente sempre educado, com aquela paciência que a gente precisa ter. Aí ele falou assim: mas eu não moro aqui não, estou aqui, tem uma casa aqui, mas eu não estou morando aqui não. E eu: como, onde você mora, irmão? Ele: eu moro na Inglaterra, em Liverpool. E está provado. Imagina, naquela igreja, no bico da favela, não tem ninguém tão provado igual a ele. E ele: minha casa é em Liverpool. Eu também tenho uma casa na outra parte da Europa, lá em Portugal. Eu tenho também uma casa própria lá. E também tenho uma casa em São Paulo. E tenho uma casa aqui no Rio de Janeiro, estou aqui de passagem. E eu perguntando: rapaz, ele está provado. Se ele conversar com só 3 crentes daquela igreja, ele vai ver o que é fundo do poço. E ele dizendo que estava aprovado, mas sabe o que ele queria? Era querer comprar o profeta do Senhor. Irmão, não adianta. Homem de Deus não se vende. Ele continuou querendo. Eu falei: meu irmão, não muda nada. Você falou e não muda nada. Eu ainda não tenho uma palavra, não. A palavra foi essa que foi pregada. Se você não ouviu o que foi pregado, então não é uma oração aqui, uma revelação que vai mudar a sua vida, não. Você precisa entrar no querer do Senhor. É isso, não muda. Se está de carro importado na porta da igreja, a mensagem para ele é a mesma. A gente não se vende, porque o sangue de Jesus já nos comprou. Para sua maravilhosa luz. O sangue de Jesus já nos comprou para a glória e louvor do nome dele. Quem é comprado não se vende, irmão. Quem Jesus comprou, não adianta Satanás querer nos comprar. Então agora aquele homem todo dizendo que era cheio de dinheiro, eu disse: você está provado. E ele culpando a mulher dele, dizendo que a mulher dele armou uma arapuca para ele lá em Liverpool. Isso tudo em 5 minutos, irmão. Eu falei: rapaz, o homem já quer me atribular, posso ir? Porque a gente termina de pregar, quem é pastor, irmão, às vezes você prega um sermão, você vai para casa chorar. Não é que você quer fazer o que você quer. Você sabe que o povo não é seu, o povo é de Deus. Então às vezes a gente vai pregar a palavra e a gente chega em casa e fica mal. Não é porque a gente não sabe que foi Deus que nos usou, é por isso mesmo
mesmo, sabendo que foi Deus que nos usou, e nós temos cuidado e vai orar dizendo: Deus, que a mensagem alcança as pessoas, tem misericórdia, liberta, salva, faz a obra. Então, quando a gente se depara com situações, as pessoas querem nos envolver no meio do pecado, mas Jesus comprou a minha, a sua vida, irmão. Não é carro, não é relógio, não é bolsa que vai te comprar. Se Jesus te comprou, vai lá, entrega a mensagem que é ouça, ou deixa de ouvir, fala aquilo que o Senhor está dizendo. Aqui a Bíblia vai dizer agora que agora a engrenagem quebra, eles vão ter consequência daquilo que eles fizeram. São expulsos do jardim. Deus vai olhar para ela e vai dizer: Eva, agora você vai ter dores de parto. Fala a verdade, irmão. Quando a mulher está em casa, o homem fica na expectativa, a qualquer momento vem aí o varão ou a varoa. E agora começa, a bolsa estoura, uma correria, vai daqui, dali, o homem fica cego, porque o homem para esse negócio é um mistério. Tem uns que é calmo, mas tem uns que ele fica cego, e a mulher que acalma ele, e entra um desespero dentro de casa, volta a mulher ir dirigindo, aleluia, para o hospital, está desesperado, mas aí ela começa a sentir dor, a contração vem, o médico manda analisando de quantos e quantos minutos, aleluia, é a contração, a dor vai vindo, tudo isso advém lá do pecado de Eva. Depois, para teu filho vai ter dores de parto. Agora Deus vai olhar para Adão e vai dizer: Adão, a partir de então, agora você vai trabalhar, e através do suor do seu trabalho, é aí que você vai comer a serpente, você vai rastejar. Há uma consequência, expulso do Éden. Deus coloca anjos para guardar o Éden. Vem toda aquela questão. O primeiro homicídio vai acontecer justamente na família de Adão. Então vem tendo uma consequência. Mas isso aí, Deus vai levantar homens sobre a terra. Deus levanta homem como Abraão. Deus vai levantar homens como Isaac, homem como Jacó, homens que eram exemplos de fé, ao ponto que lá o escritor dos Hebreus vai reservar um capítulo todo, o capítulo 11 de Hebreus, só para falar sobre a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram toda uma geração, aleluia. Só que ainda assim eram homens fracos, eram homens falhos, homens ainda que não poderiam, aleluia, remir a vida de ninguém. O salmista vai dizer que se nós tentássemos remir a vida de um irmão, antes mesmo de remíssemos a vida dele, os bens da terra haveriam se esgotado. Imagina o valor que tem a vida dessa pessoa. Alguém acha que pode comprar a vida do outro. Vivemos num tempo no Rio de Janeiro, aonde alguém mata o outro só porque não gostou da cara dele, acha que aquela pessoa não vale nada ou vale R$2. Na verdade, mal sabe ele quem aquela pessoa vale para Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que matar um servo do Senhor presta um serviço para Deus. Eu já disse para Satanás e para os demônios, uma coisa já não tenho mais, já perdi há muito tempo, que é medo de morrer. Outro dia eu tive que ir lá na boca, lá perto de casa, porque o bandido estava batendo no outro rapaz, porque ele estava roubando lá perto. A minha esposa ficou desesperada, a minha filha ficou desesperada. Eu disse: vocês vão para a igreja e eu vou descer lá para a boca. Ela disse: pelo amor de Deus, não vai. Eu disse: já fui, vão indo aí, chega lá, vai orando para Deus da vitória, irmão. A gente entra na boca, a gente entra em qualquer lugar, chega. Satanás não pode oprimir a igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa. Não é porque nós somos bons, é porque maior é quem está em nós. Não é quem é por nós apenas, não, é quem está dentro de nós. É maior do que quem está no mundo, é que quem está com eles. É como um dia o profeta vai dizer, Eliseu para Geazi: olha, Senhor, está aí o exército deles, são numerosos, são grandes, são poderosos. Eliseu está tranquilo, irmão, como se nada tivesse acontecendo. Daqui a pouco, aleluia, a Bíblia vai dizer, aí Geazi perturbando, aí o Eliseu vai dizer assim: ei, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver quem está aqui junto com a gente. Aleluia. Geazi estava com os olhos fechados, mas Eliseu não estava com esse olho aqui apenas aberto, não. Havia uma visão espiritual. Eliseu estava tranquilo, sabe por quê? Porque o general de guerra vai na frente dele. Nessa noite, o general de guerra vai na nossa frente. Calamanto, terra candarábia. Somos fracos, somos falhos, mas o general de guerra vai na minha e na sua frente nessa noite. Abre os olhos dele. Quando olhou em volta, Senhor, carros e cavaleiros. Não, maior quem está conosco e quem está em nós, irmão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Esse é o mistério, Paulo fala: Cristo em vós,
Entendeu? Não é mais Cristo por nós. Agora o mistério é Cristo em nós, dentro de nós. Irmão, quem é Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria do Mambo? Quem são eles, irmão? Aleluia! Diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, as pessoas ficam com medo, passam na encruzilhada, começa a pedir licença, vê lá o despacho arriado, vai no cemitério, fica morrendo de medo. Chega! Jesus deu autoridade para a igreja. Outros uma irmã vem dizer para mim: mas pastor, nós temos que respeitar as religiões dos outros. Eu disse: irmão, aonde o evangelho for pregado, o respeito já caiu por terra faz tempo. Quando você dizer assim para eles: olha, o caminho que você está trilhando é caminho de morte e inferno, não tem como ter respeito, não dá para maquiar o evangelho. O problema é que o ecumenismo está tomando conta em todos os lugares. Deus está presente, está não, irmão? Deus está presente em todos os lugares, a não ser para vir com juízo. Mas no lugar que Deus se manifesta, se revela, que no lugar que Deus tem prazer de vir, é no meio do seu povo, é no meio da igreja. Então não despreze, não. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque a glória, a presença do Eterno se manifestou na nossa vida, e não há demônio que vai fazer a gente escapar da mão desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero ir por fim. A Bíblia vai dizer: Deus vai levantar homens diante da história, homens que nós lemos a história deles, e a história deles enche o nosso coração de fé. A Bíblia vai dizer que o próprio Abraão era o pai da fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, vai dizer que por duas imutabilidades é impossível que Deus minta. Deus está falando sobre Abraão. Imagina que homem era aquele. A Bíblia diz agora que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus agora faz uma promessa e entende que não tem ninguém semelhante a Deus, porque muita gente acha que o diabo quis ser maior do que Deus. Não, o diabo quis ser semelhante a Deus. É diferente, porque ele sabia que ser maior do que Deus não dava. Ele queria só ser semelhante. Aonde foi encontrado nele iniquidade, foi expulso do céu. Só que agora a Bíblia vai dizer assim, que por duas imutabilidades é impossível que Deus minta. Deus fez uma promessa, e agora Deus faz um juramento para Abraão, dizendo: Abraão, eu fiz uma promessa. Eu não precisava fazer o que eu vou fazer, Abraão, mas para você ter certeza que eu vou cumprir aquilo que eu te prometi, eu vou jurar por mim mesmo. Imagina isso. Deus olha em volta, irmão, porque Deus não olha para cima, porque acima dele não tem nada. Deus olha em volta dele para a terra, não tem ninguém semelhante a ele. Aí ele vai dizer assim: eu vou jurar por mim mesmo. Eu prometi, inverno sobre a minha palavra para cumprir. Na sua vida não é diferente, não. O Deus que prometeu, ele invera sobre a sua palavra para cumprir. Mas pastor, o negócio é impossível. É aí que Deus entra, é aí que Deus age. Quando a gente acha que o negócio não dá, Deus vem e diz: dá sim. E ainda vai ter culto de ação de graça. Tem gente que não sabe o que é dar culto de ação de graça, porque tem medo das pessoas pisar na casa dela e ter mal olhado. O que é isso, irmão? Jesus já te libertou daquela outra religião. Meu Deus do céu, inveja é um negócio ruim, meu irmão. Não há invejoso que prevaleça. Aleluia. Alguém vai dizer assim: mas José, ele contou o sonho e por isso deu errado, porque ele falava demais. Mentira, é mentira de Satanás. Se José não tivesse contado aquele sonho, aleluia, Deus iria por outro caminho, cumpriria a palavra. Não é os irmãos de José que impediram a agir de Deus, não. Aquilo já era plano de Deus, projeto de Deus, para cumprir profecia de Deus na vida de José. Ei, fica tranquilo, não é inveja que vai arrancar aquilo que Deus prometeu para você. O que é seu é seu. O diabo não rouba, ninguém rouba, não há demônio que rouba, não há macumbaria, bruxaria, feitiço, nada pode roubar ou impedir o agir de Deus na sua vida. Porque estamos assim, porque é muita obra de macumba contra nós. Que faça, vai perder dinheiro, vai matar animal à toa, calamanto, terra, candarábia, vai passar a noite virada à toa. Sabe por quê? Porque o Deus que corta o laço daqui, o Deus que desbarata o exército daqui, o Deus que quebra a lança daqui, ele está aqui nessa noite. Mas pastor, na minha família tem pessoa que é só Jesus. Fica tranquilo, é só Jesus mesmo. E ele vai lá, se você crê, aleluia, ele vai lá agora. Calamanto, terra, candarábia. Eu temo e tremo diante desse Deus aqui nessa noite. O Deus que levantou Abraão é o mesmo Deus que te levantou na terra. O Deus que está aqui também está lá, irmão. Deus não se resume a um espaço físico, não. Deus é ilimitado no seu tamanho. O mesmo tamanho da presença de Deus. Eu disse aqui
uma outra vez que tem a mesma quantidade na formiga, tem também no elefante. A mesma quantidade de Deus que tem na formiga, tem no elefante. Esse é o nosso Deus. Deus, aleluia, é aquilo e ponto. Deus não fala assim, eu vou derramar aqui a minha glória mais nisso aqui ou naquilo, não. Ele só vem. Deus, aonde Ele está, acabou. Ele desfaz toda a obra do diabo, irmão. Olha para a sua vida, olha para a sua família. Aleluia, não era nem para a gente estar aqui, irmão. O diabo nos jurou de morte tantas vezes e disse, vai morrer, aleluia. Mas todas as vezes ele perdeu. Ele só acertou uma única vez, quando ele disse, vai morrer. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Jesus nos encontrou no caminho da vida e jogou por terra todo o plano do adversário. Ei, conta a balada que nós éramos e íamos e o diabo nos livrou. Alguém diz, não, mas eu não ia, mas Deus te guardou no meio da rua, no caminho do trabalho, no caminho da escola, te livrou do homem violento, do homem sanguinário, da bola perdida. E foi para que Deus fez isso? Para a gente ficar à toa, não. Deus te libertou da prostituição, da cachaça, das drogas. Foi para a glória do nome dele. É por isso que eu digo, aonde eu vou, Satanás, aleluia, Deus já me encontrou. Morrer para mim, aleluia, é lucro. Viver para mim, aleluia, é Cristo. Então não adianta Satanás querer impedir o triunfar da igreja. A igreja triunfante, queira ele ou não queira, o Senhor é comigo e é contigo para a glória de Jesus. A Bíblia diz agora, Deus levanta homens, como eu disse aqui, Abraão, Isaac, Jacó. Deus levanta José. Todas as vezes que eu leio a história de José, aquilo me mexe comigo. É uma história tão linda. Quando a gente começa Gênesis 37, é uma história que talvez pareça com a sua. Alguém que já foi vendido sabe muito bem o que José passou. E às vezes a gente é vendido dentro da igreja. Às vezes a gente é vendido dentro de casa. São pessoas mais próximas da gente que nos vende no trabalho. E é terrível ser vendido. É alguém que se levanta contra nós sem a gente ter feito nada. Porque tudo que aconteceu com José, José não tinha culpa de nada. José não tinha culpa de ter uma túnica de várias cores. José não tinha culpa dos sonhos que teve. José não tinha culpa de levar a má fama dos irmãos para o pai. Porque se ele fizesse o contrário, ele perderia a confiança do pai dele. Então tudo que José passou, nada foi culpa dele. Deixa eu dizer para você, se alguém teve culpa na história de José, foi Deus. Porque tudo foi caminho de Deus para cumprir o propósito na vida de José. Então o que você está passando, fica tranquilo. Ser vendido, aleluia, é o de menos. Sabe por quê? Porque lá na frente nós vamos fazer um culto de ação de graça. E me chama para esse culto, irmão. Mas vamos se alegrar junto. A Bíblia diz, chorai-nos com os que choram, alegrai-nos com os que se alegram. A gente tem a tendência de dizer que chorar com o que chora sempre é mais fácil. Mentira. Se alegrar com os que se alegram que é mais difícil. Alguém diz que está alegre com a nossa vitória, mas é tudo mentira. Queria estar no nosso lugar, queria roubar o nosso lugar. Poucas são as alegrias verdadeiras, mas nessa noite, aleluia, toda falsidade cai por terra. Pessoas vão se alegrar com a gente de verdade e vai dizer, foi Deus que fez. É Deus que cria situações e prepara a faculdade do filho, da filha, sem a gente ter condição nenhuma. É Deus que cria caminho e dá saúde. Não precisa nem ter, aleluia, um convênio. É bom que tenha, mas Deus diz, eu sou a sua saúde, eu cuido de você. A gente anda aqui nem doido, sente uma dor, mão na cabeça, sente uma dor, pega um azeite e passa na cabeça. A gente anda assim, tamanho aqui e ali, já vai botando a mão expulsando e fala, Satanás, você não me para, eu estou indo avante aqui, a perna está doendo, Jesus é varizes, vai colocando tudo no devido lugar. Eu vou chegar na igreja, porque eu sei que Deus está na palavra para mim, e se Jesus não curar, eu continuo adorando a Ele. Se Ele não fizer um milagre, eu continuo adorando, porque o maior milagre Ele fez, que foi dar Jesus por mim e por você. O maior milagre é Ele ter nos salvado. E até você que nasceu no berço evangélico, não se iluda não. Nasceu no berço evangélico e nunca desviou, não se iluda. Todos nós somos pecadores miseráveis, mas a graça dele alcançou a minha sua vida. O perdão dele alcançou a nossa vida. Deixa eu encaminhar para o fim. Deus vai levantar agora homens, vai levantar as 12 tribos. Acontecem situações ali, vai haver agora uma divisão. Deus vai levantar agora um homem por nome de Josué para ficar no lugar de Moisés. Levanta Moisés, um homem profundo, poderoso sobre a terra, um libertador. Só que vai levantar também Josué, só que ainda assim Josué ainda é alguém que é um tipo de Cristo. O seu nome é semelhante ao dele, mas Josué também passa.
A Bíblia vai dizer que vai ser levantado juízes sobre a terra. Vai levantar juízes num tempo tão terrível. A Bíblia diz que na época dos juízes, enquanto Deus levantava um juiz, o povo ficava tudo beleza. Daqui a pouco, quando o juiz caía, o juiz morria, agora o povo voltava a fazer tantas coisas ruins diante de Deus. Daqui a pouco Deus levantava outro, e esse foi um ciclo vicioso, até chegar lá na frente, aonde a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar Samuel agora. Um homem, um exemplo, um homem que era um grande e poderoso, um homem sobre a terra, um homem que era sacerdote, um homem que era juiz, um homem que fazia tantas coisas diante do Senhor, incumbido da responsabilidade também de consagrar Saul e ao próprio Davi. Só que agora era mais um homem, agora vai entrar a monarquia, o período dos reis. Agora, diante desse cenário, Deus levanta homens sobre a terra. O próprio Saul agora é rejeitado por Deus. Deus levanta Davi. A Bíblia vai dizer agora que Davi também era um homem fraco, falho, um homem que peca. Deus vai levantar Salomão, e tantos os outros reis vêm vindo através dele. Chega um período agora que também Deus vai levantar, diante daquele cenário, mulheres como Esther, como Ruth. Deus levanta essas mulheres sobre a terra. Vai levantar também agora outros homens, aleluia. Levanta os salmistas ali, o próprio Asaf. Deus vai levantar ele com salmos profundos que tocam a nossa alma. Só que ainda assim agora o povo continua se corrompendo. Não há ninguém que possa fazer aquilo que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, no versículo de número 15. Satanás achou que tinha derrotado a humanidade. Disse: eu quebrei a engrenagem. De certa forma, ele até quebrou a engrenagem, mas achou que triunfaria pelo resto da humanidade, pelo resto da vida. Não, agora Deus vai fazer uma promessa, e a promessa que Deus faz é: Satanás, vai ter um aí, nascido de mulher, que vai esmagar a sua cabeça debaixo dos seus pés. Ei, não é como aqueles crentes que diz aí, pisa na cabeça de Satanás. Para com isso, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Não somos nós para pisar na cabeça dele, não. É Jesus de Nazaré, que já esmagou através da cruz do Calvário. Aleluia, nascido de mulher, já pisou na cabeça dele, dizendo: pelo homem entrou um pecado sobre a terra, mas por outro homem veio um perdão sobre a face da terra. Ei, agora vai vir homem sendo levantado, os profetas é levantado, e nos move a história de Isaías, a história de Jeremias, de Ezequiel. Todos os profetas menores são homens que marcam a nossa vida. O próprio profeta Zacarias, aonde vai ter profecia dizendo: olha, vai vir ele aí, montado num jumento, filho de jumentinho. São profecias que vai se cumprir sobre a vida de Cristo. Mas entenda, haveria um nascido de mulher. Por 400 anos agora, Deus vai ficar em silêncio. Não fala através de profeta, de Urim e nem Tumim. Deus não fala mais sobre a terra. Deus se cala num período de 400 anos. Só que como Deus resolve falar, Deus não vem falar de qualquer jeito, não. Ele vai levantar alguém agora no ventre da mãe. Aqui não é heresia, não. Atenta para o que eu vou dizer. Agora as duas mães estão grávidas. A Bíblia vai dizer que uma era virgem e engravidou. A outra não podia ter filho, também ficou grávida. Imagina isso. Não, esse culto tem que dar certo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando elas vão se encontrarem, gestante, aleluia, agora está acontecendo um culto no ventre dela, irmão. Não tem esse negócio que tinha aqui hoje, não. Aleluia, de ultrassom, de querer ufológica, não tinha isso não. Mas daqui a pouco, quando encontrou e saudou uma a outra, imagina as crentes se encontrando. As mães já eram cheias da glória, as crianças eram cheias do fogo. Agora a Bíblia diz que quando a saudação acontece entre uma e outra, as crianças no ventre já começam a se mover. E o bom de tudo é que as crianças mexeu, e nem o cordão umbilical agarrou no pescoço para sufocar, não. O que é de Deus vai viver, não morre. Aleluia, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O culto acontece na barriga da mãe. Alguém está dizendo: o gerado aí é diferente. É aquele que o anjo não entendeu isso. É muito bom Deus levantar um profeta e dizer: serva, Deus vai dizer que você vai engravidar. Isso já move a gente. Fala: Jesus hoje, normalmente as mulheres hoje não querem, está repreendido, em nome de Jesus. Ele fala: não quer engravidar. Mas Deus levantar alguém dizendo que pode dar um filho, já é maravilhoso. Imagina Deus falar assim: anjo, desce lá. Tem gente que diz que não quer anjo, né, irmão? Eu quero tudo que Deus tem para mim, irmão. Se Ele quiser mandar anjo, se Ele quiser vir, eu quero tudo. Tudo que Ele quiser, eu quero. Se Ele quiser dar todos os dons aqui, eu quero tudo, irmão. Eu sou igreja, eu sou filho dele. Eu quero é tudo. O anjo está aí. Senhor, eu não quero um anjo, não, eu queria a sua presença. Você acha que eu vou dizer para Deus? Eu não sou Moisés, não. Alguém quer se comparar com Moisés? Senhor,
Se a tua presença não for comigo, Deus, um anjo for comigo, também tá bom, porque eu sei que o Senhor mora dentro de mim. Então, se o anjo está aqui fora, isso é um anjo de menos, o Senhor está dentro de mim. Então, tudo que o Senhor quer, eu quero para a minha vida. Agora, a Bíblia vai dizer que as mulheres, uma estéril, o outro era virgem e engravidou. Só que acontece agora: um vai ser aquele que é o libertador, o outro vai ser profeta. Imagina isso. As crianças estão crescendo na graça, no poder de Deus. As crianças começam a crescer. A Bíblia diz que Jesus, quando foi o Bar Mitzvah, que é com 12 anos, quando a criança tem que fazer agora o ritual da parte da infância para a adolescência e juventude, agora acontece todo um ritual, tem que recitar a Torá, todo um processo. A Bíblia diz que quando tinha festa em Jerusalém, a Bíblia diz agora que quando Jesus ficar perdido, vão encontrar ele. Coisa boa é que a criança não estava perdida na boca de fumo, é que a criança não estava perdida nos botecos, a criança estava perdida dentro da igreja. Ei, irmão, o melhor lugar para deixar perdida é dentro da igreja. Tem gente, irmão, que vai ser encontrado no tempo que quiser. Se for cair, deixa cair aqui dentro, irmão. Não manda para fora não, deixa cair daqui dentro mesmo. A hora que Jesus quiser encontrar, ele encontra. É melhor daqui do que na boca de fumo. Ah, pastor, mas trabalho, deixa dar trabalho aqui dentro. É melhor daqui. A gente também tem muitos aqui que não foram fáceis. Deu trabalho com o pastor na igreja, temos que até hoje dar. Fica tranquilo, é melhor daqui do que está no mundo. Alguém diz assim: não, é melhor ir para o mundo do que ficar assim na igreja. Deixa dentro da igreja. Você não é porteiro do céu e nem porteiro do inferno. Quem tem a chave do inferno do céu, eu já disse aqui, é Jesus de Nazaré. Não é para deixar fazer bagunça aqui não, mas na verdade deixa eles aí. Timothy Keller diz assim no seu livro chamado Deus Pródigo: o pródigo daquela história não é o filho que foi embora, e também não é o filho que ficou. Quem é pródigo naquela história é Deus. Eu li aquilo e eu falei: Jesus, eu gosto do time de Keller, mas eu quero ver onde vai dar isso. Como assim quem é pródigo na história é Deus? Ele falou: porque a palavra pródigo é aquele que esbanja, é esbanjador. Se tem uma coisa nessa parábola que Deus fez, foi ser esbanjador de amor. É um Deus que esbanja amor. Ele está aqui nessa noite esbanjando amor. O Deus pródigo está aqui nessa noite esbanjando amor, graça, perdão. Fala a verdade, irmão. A gente, por tantas falhas que nós já cometemos, mas Jesus foi lá, pagou na cruz. Vou chegar no texto que vi agora. Mas somos sepultados com ele no batismo, somos nova criatura. Ezequiel vai dizer no capítulo de número 36 do seu livro, ele vai dizer o seguinte: olha, ele fez um transplante de coração na minha vida e na sua vida. Ele arrancou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne dentro de mim e de você. É novo nascimento, transplante espiritual. Às vezes a gente tem a impressão de estar na igreja há tanto tempo e já não vê mais aquele mover como antes, irmão, e a gente fica acomodado com tanta coisa. Fica tranquilo, Deus se manifesta do jeito que Ele quer. Tem muita gente que só acha que Deus vem diante do barulho. É nada. Deus pode vir no silêncio, Deus pode vir no barulho, Deus pode vir na tempestade, Deus pode vir no fogo, mas também Ele pode vir no meio de uma brisa suave. Deus se revela como Ele bem quer. A minha oração aqui nessa noite é que essa palavra nos mova de dentro para fora e nós possamos não ser mais as mesmas pessoas. Longe de mim ser arrogante dizer, porque eu que estou pregando, não. É a palavra que tem esse poder. A Bíblia diz agora que Ele, havendo riscado a cédula que era contra mim e contra a sua vida, mas éramos devedores, totalmente devedor. A gente tinha uma dívida impagável, irmão. Às vezes alguém deve pra gente 100 reais, a gente não vê a pessoa pagar a gente. Isso é a verdade, irmão. Para Jesus, eu prestei aquele dinheiro, mas está me fazendo uma falta. 100 reais, dá para pagar 100 reais. Só que agora tem uma dívida impagável. É uma dívida que Jesus vai contar uma parábola dizendo o seguinte: havia um homem que agora ele devia muito dinheiro. Ele vai até o seu senhor. A dívida daquele homem era uma dívida impagável, era na casa dos bilhões. Ele não tinha como pagar o salário de um denário por dia. Ele não teria como pagar. Só que quando ele vai até aquele homem que ele deve, o homem fala assim: ó, está perdoado, agora vai e faz o mesmo com as pessoas que te devem. Havia um outro homem agora, que a dívida dele é uma dívida pequena, perto da dívida daquela que foi perdoada. Ele vai e fala: tem que ser tratado com rigor. Está devendo, tem que pagar, não importa, tem que pagar. Quer dizer, a dívida dele foi impagável, mas ele foi perdoado.
A dívida que era curta, ele oprimiu o camarada e queria obrigar ele a pagar. O que Jesus está dizendo com isso? Irmão, a nossa dívida era impagável. Se ele pagou por mim, por você, uma dívida impagável. Olha o que a Bíblia está dizendo. Havia uma força, uma cédula, uma promissória que era contra a nossa vida, do pecado. Jesus disse assim, não é mais bode, não é carneiro, não é ovelha, não é cordeiro, que vai mais remir você. Imagina que quem paga aluguel aqui, vamos levantar a mão só para me saber, além de mim, quem paga aluguel? Só eu, irmão. Nessa igreja, 2 pessoas, essa igreja é próspera, irmão, oh glória. Imagina quem paga aluguel. Você acaba de pagar aluguel dia 5, assim que você paga, já está devendo de novo. Não é verdade, irmão? Quem paga aluguel, acabou de pagar, está devendo. É assim que aconteceu com o sacrifício antigo. Era coberto, assim que era feito, já estávamos devendo de novo. Agora Jesus não. Jesus pega a força do pecado que era contra a nossa vida. Ele vai pegar tudo isso e vai pagar na cruz do Calvário. Está dizendo, ninguém teve condição de pagar. Se ele levantasse todos esses que eu citei, ninguém teria condição de pagar. Mas o nascido de mulher disse, eu pago. E detalhe, a Bíblia vai dizer em Romanos 5, talvez por alguém justo, alguém viesse a morrer, mas ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo, em outras palavras, Paulo estava querendo dizer, nós não prestávamos, mas ele morreu por nos amar. Ele riscou. Ele está dizendo o seguinte, está vendo aqui? Isso aqui é uma nota, é uma promissória, é algo que diz que você deve. Só que eu vou pegar agora o carimbo com o meu sangue e vou pagar, dizendo, está pago. E o está pago, irmão, não é pagar agora e já continuar devendo. É está pago para sempre. Ninguém vai para o inferno, não entendo isso aqui como Eliseu, não. Entenda o que eu vou dizer. Ninguém vai para o inferno por causa do perdão que rejeitou. Não, por causa dos seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados cometidos. Vai para o inferno pela graça que rejeitou. As pessoas vão para o inferno não é por causa do pecado. É por causa que primeiro, antes dos seus pecados, foi a graça que elas rejeitaram. Quem aceitou a graça não deixou de ser pecador. Continua como pecador. Mas a graça cobre multidão de pecado na nossa vida. É você sabendo que pecou, mas há um novo e vivo caminho aberto para mim e para você. Jesus pagou por nos amar. Então vai e faz o mesmo, irmão. Perdoe. Eu sei que é difícil, mas ele pagou por nos amar, cravou na cruz, dizendo assim para os principados e potestades das trevas, eu triunfei sobre vocês. Porque se Jesus tivesse apenas morrido, ele não seria vitorioso. Mas Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para reafirmar aquilo que ele prometeu. Está pago. E se está pago, a gente não deve mais. Agora é com ele. A força do pecado que era contra a nossa vida nas suas acusações, Jesus pagou na cruz do Calvário. Mas pastor, então agora eu posso continuar pecando, fazendo o que eu quero, está tudo bem? Não. Quem recebeu a graça de Deus não vive mais uma vida de pecado. Pecado na minha, na sua vida é acidente, irmão. Pecado não faz parte da nossa rotina. Pecado na vida do cristão é acidente. Nessa noite, aquele que perdoa pecado está aqui, nos aproximando dele. O Adabrotoso, o pastor Adabrotoso diz o seguinte no seu livro: quando a gente vamos buscar a Deus, em busca de Deus, na verdade ele chega primeiro. Deus chegou primeiro, irmãos. A gente quis buscar Deus, ele já estava lá nos esperando. E o melhor de tudo é que ele que nos leva para ele. Entenda isso. Deus já está nos levando para ele nessa noite. Está fazendo a gente chegar a ele através do novo e vivo caminho. Pastor, mas toda igreja tem 30 anos. E aí? A gente pode estar 30 anos perdido. A gente pode ter entrado aqui nessa igreja, nesse espaço, e não entrar dentro do culto. A gente pode estar aqui nessa noite e estar fora do culto ainda. Está só com o corpo presente. Mas Jesus está nos chamando nessa noite, dizendo: filho, eu paguei por você. Toda acusação do diabo nessa noite cai por terra. A palavra que eu trouxe aqui para você nessa noite é para a gente terminar. Toda acusação nessa
noite cai por terra. O diabo quis te acusar, irmão. O diabo quis te acusar, irmã. O diabo quis te acusar, obreiros. Ele fica aos pés do Senhor. Diga para ele: Satanás, eu sou fraco mesmo, eu sou falha mesma, aleluia, mas o sangue de Jesus me purifica e me purificou de todos os meus pecados. Não é mais uma cobertura. O sangue antigamente ficava nos umbrais da porta, agora o sangue ele é aspergido sobre a minha e sobre a sua vida. Não há mais sangue do lado de fora, o sangue está do lado de dentro. E todas as vezes que o diabo querer te acusar, faz assim para ele: Satanás, quem manda no meu coração é Deus, e agora a partir de hoje eu não te atendo mais. Quem te atende é o morador do meu coração. Quem é que mora aí? É Jesus de Nazaré. Todas as vezes que o diabo vir te acusar, não atende ele não, deixa Jesus atender ele. Fala: Jesus, vai lá, ele está me acusando, mas o seu perdão me alcançou, a sua graça me alcançou. Tem muita gente sendo acusada de muita coisa aqui, mas o perdão de Jesus te alcançou nessa noite, irmão. A graça de Jesus te alcançou nessa noite. O que Deus está dizendo para nós nessa noite está pago. Coisa boa é alguém chegar para você naquela conta de luz, um calor terrível, que você usou o ar-condicionado e fala: Jesus, e agora? Dá vitória. E alguém chegar para você: fica tranquilo, irmão, eu paguei aqui essa conta. Você sabe que no mês que vem vai vir outra conta. Mas imagina, já é maravilhoso acontecer isso com a gente. Alguém dizer para você assim: a prestação do carro, da casa, o aluguel, está pago, já é maravilhoso. Mas imagina ele pagar por mim, para você, a nossa dívida de pecado. Satanás tinha força contra a nossa vida, mas toda acusação caiu por terra nessa noite. Você vai usar a palavra para dizer para ele: fica no seu lugar. O diabo, como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o cachorro de Deus. Ele anda na coleira de Deus. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. O diabo é cachorro de Deus. Então, toda vez que ele vem querer te afrontar dizendo, ele só fica tentando rugir como se fosse leão. Mas ele não é leão não. O leão é quem mora em mim e você. Ele é leão da tribo de Judá. Então nessa noite, quem vai diante de você é o leão, o cordeiro, aleluia, veio para remir o nosso pecado, mas o leão vai fazer justiça em meu e em seu favor, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus.